Eu fui ao hospital achando que sairia em poucos minutos. Não era uma emergência. Não era dor forte. Não era nada que, na minha cabeça, justificasse preocupação. Mas quando o médico entrou na sala, fechou a porta atrás de si e disse que precisávamos agir agora, o tempo pareceu desacelerar. Antes mesmo de ele explicar qualquer coisa, eu entendi uma coisa muito simples. Aquilo não estava mais sob controle. Meu nome é Daniel, tenho 36 anos, e até aquele dia eu sempre me considerei uma pessoa saudável. Nunca fui de ficar doente. Raramente precisei de hospital. Exames, para mim, sempre foram algo burocrático, quase automático. Eu fazia porque precisava, não porque acreditava que encontrariam alguma coisa. Minha vida era comum. Trabalho, contas, compromissos, cansaço no fim do dia. Nada fora do esperado. Eu acordava já pensando no que precisava resolver, passava o dia correndo e chegava em casa cansado, como quase todo mundo. E, mesmo cansado, eu dizia a mim mesmo que estava tudo bem. Algumas semanas antes daquela ida ao hospital, comecei a notar coisas pequenas. Nada dramático. Um cansaço que demorava mais a passar. Uma sensação estranha no corpo, como se algo estivesse ligeiramente fora do lugar. Às vezes, uma tontura rápida, que vinha e ia antes mesmo de eu dar importância. Eu ignorei. Disse a mim mesmo que era estresse. Falta de sono. Excesso de trabalho. Afinal, quem não se sente assim de vez em quando? Teve um dia em que subi uma escada e precisei parar por alguns segundos para recuperar o fôlego. Achei estranho, mas logo arrumei uma explicação. Eu não estava me exercitando direito. Nada demais. O problema é que essas pequenas coisas começaram a se repetir. Mesmo assim, eu continuei empurrando com a barriga. Até que, em uma conversa rápida com alguém da família, ouvi algo simples. Por que você não faz um check-up só para garantir? Aquilo ficou na minha cabeça. Não por medo, mas por insistência. Marquei a consulta pensando que seria algo rápido. Um exame de rotina, alguns resultados normais e pronto. Mais um item resolvido. No dia da consulta, cheguei ao hospital tranquilo. Fiz a ficha, respondi perguntas básicas, medi pressão, batimentos. Tudo parecia absolutamente dentro do normal. O ambiente era calmo. Pessoas esperando, televisão ligada em volume baixo, passos ecoando no corredor. Quando o médico me chamou, entrei na sala sem qualquer tensão. Expliquei meus sintomas de forma quase envergonhada, como quem sente que está exagerando. Ele ouviu com atenção, fez algumas perguntas e disse que pediria alguns exames simples, apenas para descartar possibilidades. Nada na expressão dele indicava preocupação. Enquanto aguardava para fazer os exames, minha mente estava longe dali. Pensava no trabalho, em mensagens que precisava responder, em compromissos do resto do dia. Eu não me sentia um paciente. Me sentia apenas alguém passando por um procedimento de rotina. O primeiro exame foi rápido. O segundo também. Tudo seguia dentro do esperado. Até que, em um deles, o técnico pediu para repetir. Disse com naturalidade: "Vamos só refazer para confirmar." Achei estranho, mas não me preocupei. Exames são repetidos o tempo todo, pensei. Mas o tempo começou a passar, e ninguém dizia nada. Enquanto eu aguardava, percebi duas pessoas conversando perto de um computador. Falavam baixo. Apontavam para a tela. Não parecia alarme, mas também não parecia normal. Era aquele tipo de conversa que não acontece quando está tudo certo. Foi nesse momento que senti algo mudar dentro de mim. Não era dor. Não era pânico. Era uma sensação difícil de explicar, como se meu corpo tivesse entendido algo antes da minha mente. Pouco depois, uma enfermeira se aproximou e pediu que eu aguardasse mais um pouco. Disse que o médico já viria falar comigo. Foi ali, naquela espera silenciosa, que a tranquilidade começou a se desfazer. Eu ainda não sabia, mas aquele exame simples já tinha colocado minha vida em uma direção completamente diferente. E o pior, ainda estava por vir. A enfermeira pediu que eu aguardasse mais um pouco. Disse isso com um tom calmo, quase automático, mas algo no jeito dela me fez prestar atenção. Não era urgência explícita, mas também não era despreocupação. Era neutralidade. E aquela neutralidade começou a me incomodar. Sentei novamente na cadeira da sala de espera, mas agora o ambiente parecia diferente. As mesmas pessoas estavam ali, a televisão continuava ligada, os corredores tinham o mesmo movimento. Nada tinha mudado, exceto eu. Eu olhava para o relógio com mais frequência do que antes. Cada minuto parecia um pouco mais longo. Eu tentava voltar a mexer no celular, responder mensagens, mas minha mente não conseguia se concentrar. Era como se algo estivesse me puxando de volta para aquele exame repetido. Enquanto esperava, comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. O som distante de um carrinho sendo empurrado pelo corredor. O bip constante de algum equipamento em uma sala próxima. As vozes baixas de profissionais conversando entre si. Tudo parecia funcionar em um ritmo próprio, independente da minha ansiedade crescente. Em determinado momento, senti novamente aquela tontura leve. Nada forte. Nada que me fizesse levantar da cadeira. Mas foi o suficiente para me lembrar do motivo pelo qual eu estava ali. Respirei fundo, tentei relaxar e disse a mim mesmo que provavelmente estavam apenas sendo cautelosos. Minutos depois, meu nome foi chamado. Não foi a técnica. Não foi a enfermeira. Foi o médico. Entrei na sala tentando manter a postura tranquila, mas percebi rapidamente que o clima ali não era mais o mesmo da consulta inicial. Ele estava sentado à mesa, com alguns papéis e imagens abertas no computador. Fechou a porta com cuidado antes de me pedir para sentar. Esse gesto simples fez meu estômago revirar. Ele começou dizendo que queria revisar alguns resultados comigo. Falava com calma, mas escolhia as palavras com atenção. Disse que um dos exames tinha mostrado algo fora do padrão. Nada conclusivo ainda, mas suficiente para justificar novos testes. Eu perguntei se era algo grave. Ele fez uma pequena pausa antes de responder. Disse que ainda era cedo para afirmar qualquer coisa, mas que não era algo que pudesse ser ignorado. Precisávamos investigar com mais cuidado. Quanto antes, melhor. Naquele instante, percebi que aquela consulta simples tinha se transformado em algo maior. Algo que não se resolveria em poucos minutos. Ele pediu exames adicionais e explicou que alguns deles precisavam ser feitos ainda naquele dia. Falou sobre a importância de não esperar. Disse que, dependendo do que aparecesse, seria melhor já estarmos preparados.
Eu concordei com a cabeça, mas por dentro estava tentando organizar os pensamentos. Até poucas horas antes, eu estava resolvendo problemas comuns. Agora, tudo girava em torno de exames, resultados e possibilidades que eu nunca tinha considerado. Fui encaminhado para outro setor do hospital. O caminho pelo corredor parecia mais longo. As paredes brancas, as luzes fortes, tudo parecia excessivamente nítido. Cada passo ecoava mais do que antes. Enquanto aguardava o próximo exame, comecei a sentir um cansaço diferente. Não era apenas físico, era mental. Uma sensação de alerta constante, como se meu corpo estivesse tentando me dizer algo que eu ainda não entendia completamente. O exame seguinte demorou mais. O profissional explicou o procedimento, pediu calma e atenção. Durante o processo, percebi olhares mais atentos, conversas rápidas entre a equipe. Nada alarmante, mas diferente da rotina automática de antes. Quando terminou, fui orientado a aguardar novamente. A espera agora já não era tranquila. Eu pensava em tudo o que tinha ignorado nas últimas semanas. Pequenos sinais, pequenas mudanças, coisas que eu sempre justificava com cansaço ou estresse. Pela primeira vez, considerei seriamente a possibilidade de que meu corpo estivesse tentando avisar algo há mais tempo. O hospital seguia funcionando ao meu redor, mas para mim, o tempo parecia suspenso. Eu ainda não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas tinha certeza de uma coisa. Aquilo não era mais apenas um exame de rotina. E, de algum modo, eu sentia que a próxima conversa com o médico seria decisiva. Enquanto eu aguardava, sentado naquela cadeira dura do corredor, comecei a perceber algo que antes eu tinha conseguido ignorar. Meu corpo estava diferente. Não era apenas cansaço. Era uma sensação de peso, como se tudo estivesse exigindo mais esforço do que deveria. Respirar parecia mais consciente. Levantar da cadeira exigia um pequeno impulso extra. Até meus pensamentos pareciam mais lentos. Eu tentava me convencer de que aquilo era ansiedade. Afinal, qualquer pessoa ficaria nervosa naquela situação. Mas havia algo ali que não combinava com o nervosismo comum. Era físico. Real. Uma enfermeira passou por mim e perguntou se eu estava me sentindo bem. Eu respondi que sim, quase no automático. Não queria parecer exagerado. Não queria criar um problema maior do que já parecia ser. Mas poucos minutos depois, senti novamente aquela tontura. Desta vez, mais forte. Precisei apoiar a mão na parede para me equilibrar. O mundo não girou, mas ficou distante por alguns segundos, como se o som tivesse diminuído. Foi aí que decidi avisar. A enfermeira me levou para uma sala menor, pediu que eu me sentasse e mediu meus sinais novamente. Pressão, batimentos, oxigenação. Ela olhou os números com atenção, anotou algo e disse que avisaria o médico. O modo como ela saiu da sala, um pouco mais rápido do que antes, fez meu coração acelerar. Enquanto eu esperava, comecei a pensar em tudo que tinha deixado para depois. Conversas que adiei. Exames que ignorei. Descansos que prometi a mim mesmo e nunca cumpri. Era estranho como, em momentos assim, a mente parece vasculhar a própria história em busca de respostas. Pouco depois, o médico entrou novamente. Desta vez, não estava sozinho. Havia outro profissional com ele. Eles se entreolharam antes de começar a falar comigo. Ele perguntou exatamente como eu estava me sentindo naquele momento. Eu tentei ser honesto. Falei do cansaço, da tontura, da sensação estranha no corpo. Enquanto eu falava, percebi que ele prestava atenção em cada detalhe. Ele pediu que eu me deitasse. Examinou com mais cuidado. Fez perguntas mais específicas. Coisas que antes não tinham sido mencionadas. Em determinado momento, ele parou, respirou fundo e pediu que aguardássemos mais alguns exames. Disse que queria ter certeza absoluta antes de tomar qualquer decisão. A palavra decisão ecoou na minha cabeça. Fui levado novamente por corredores que agora pareciam mais longos. As luzes mais fortes. Os sons mais presentes. Cada detalhe parecia amplificado. Meu corpo estava ali, mas minha mente parecia um passo atrás, tentando acompanhar tudo o que estava acontecendo rápido demais. Durante o próximo exame, percebi algo diferente no comportamento da equipe. Não havia pânico, mas havia foco. Silêncio. Trocas de olhares rápidas. Anotações feitas com mais atenção do que antes. Em determinado momento, alguém saiu da sala para buscar algo. Outra pessoa entrou. Eu não sabia o que aquilo significava, mas sentia que não era rotina. Quando terminou, me levaram para um leito. Não era uma sala de espera comum. Era um espaço onde as pessoas ficavam quando precisavam ser observadas. Aquilo me assustou mais do que qualquer palavra. Deitado ali, olhando para o teto, eu tentei manter a calma. Respirei fundo algumas vezes, mas meu corpo parecia não responder como antes. O cansaço era profundo. Não era sono. Era desgaste. Eu ouvi passos se aproximando. Duas vozes conversavam do lado de fora, baixas, mas firmes. Não consegui ouvir tudo, apenas palavras soltas. Agora. Risco. Não dá para esperar. Meu coração começou a bater mais rápido. A porta se abriu. O médico entrou. Ele fechou a porta atrás de si, caminhou até perto do leito e me olhou de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Não era medo. Não era desespero. Era seriedade. Ele puxou uma cadeira, sentou-se ao meu lado e disse que precisava falar comigo com total sinceridade. Foi naquele instante que eu percebi. A conversa que vinha a seguir mudaria tudo. O médico se sentou ao meu lado com calma, mas o jeito como ele apoiou os cotovelos nas pernas e entrelaçou as mãos deixou claro que aquela não era uma conversa comum. Ele não começou falando de exames. Não usou termos técnicos logo de início. Ele começou dizendo meu nome. Isso, por algum motivo, me fez prender a respiração. Em seguida, disse que precisava ser muito claro comigo, que preferia falar a verdade de forma direta, mesmo que fosse difícil de ouvir. Aquela frase, sozinha, já foi suficiente para fazer meu estômago afundar. Ele explicou que os exames mostraram uma condição que não era visível em consulta simples. Algo que vinha se desenvolvendo silenciosamente, sem sinais óbvios, mas que agora tinha chegado a um ponto crítico. Enquanto ele falava, eu tentava acompanhar cada palavra, mas minha mente parecia atrasada alguns segundos. Era como se eu estivesse ouvindo tudo através de um vidro. Então ele disse a frase: precisamos agir agora. Não em breve. Não nos próximos dias. Agora. Ele explicou que esperar poderia significar perder uma janela importante, que o risco aumentava com o tempo.
que aquela decisão precisava ser tomada ali, naquele momento, enquanto ainda havia margem de segurança. Eu perguntei o que aconteceria se eu decidisse esperar. Ele não respondeu imediatamente. Ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer que o quadro poderia se agravar rapidamente. Que, em alguns casos, pessoas com aquela condição só descobriam quando já era tarde demais. Que o fato de termos identificado aquilo agora fazia toda a diferença. Foi estranho ouvir isso. Até poucas horas antes, eu estava resolvendo problemas comuns. Agora, estava ouvindo alguém falar sobre tempo, risco e consequências de forma tão direta que parecia irreal. Ele explicou o procedimento necessário. Não entrou em detalhes assustadores, mas foi honesto. Falou dos riscos, das chances, do que poderia acontecer durante e depois. Disse que nenhuma decisão médica é 100% garantida, mas que não agir era, naquele caso, o maior risco de todos. Eu olhei para o teto por alguns segundos. Pensei na minha família. Pensei no trabalho. Pensei em todas as vezes que ignorei pequenos sinais. E pensei em como eu tinha vindo ao hospital achando que aquilo seria só mais uma consulta. Quando olhei de volta para ele, percebi que já tinha tomado a decisão. Eu disse que confiava. Ele assentiu com a cabeça, como alguém que respeita aquela escolha, mas sabe o peso que ela carrega. Em seguida, explicou que precisaríamos agir rápido, que a equipe já estava sendo avisada, que alguns documentos precisariam ser assinados. Uma enfermeira entrou pouco depois com uma prancheta, colocou os papéis à minha frente e explicou rapidamente o que eram. Autorizações, consentimentos, termos que eu nunca tinha imaginado assinar naquele dia. Minha mão tremia levemente quando segurei a caneta. Não era medo puro. Era consciência. Consciência de que aquela assinatura separava dois caminhos possíveis. Quando terminei, a enfermeira recolheu os papéis e saiu rapidamente. O médico me explicou os próximos passos. Disse que eu seria preparado imediatamente. Que tudo estava sendo organizado para acontecer o mais rápido possível. O ambiente ao meu redor começou a mudar. Antes, eu era alguém aguardando exames. Agora, era alguém que precisava de intervenção. Enfermeiros entravam e saíam. Equipamentos eram trazidos. Instruções eram dadas em tom firme, mas controlado. Tudo acontecia com uma eficiência silenciosa que me deixava ao mesmo tempo assustado e aliviado. Enquanto me preparavam, o médico voltou a falar comigo. Disse que eu tinha feito a coisa certa ao procurar ajuda. Que muitos ignoram sinais por tempo demais. Que aquele exame, aquela consulta aparentemente simples, tinha sido decisiva. Ele colocou a mão no meu ombro por um instante e disse algo que ficou marcado em mim. Se você tivesse ido para casa hoje, talvez não estivesse aqui amanhã. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Pouco depois, fui levado pelo corredor em uma maca. As luzes passavam rápido acima de mim. O teto parecia distante. Eu respirava fundo, tentando manter a calma. Enquanto era empurrado, pensei em como tudo tinha mudado em poucas horas. Entrei naquele hospital achando que estava apenas sendo cuidadoso. Agora, estava sendo levado para algo que poderia mudar minha vida. E eu ainda não sabia como tudo terminaria. O corredor parecia mais longo do que antes. Deitado naquela maca, olhando para o teto branco passar rápido acima de mim, eu tentava manter a respiração estável. Cada luz que atravessava meu campo de visão parecia marcar o tempo de um jeito diferente. Não era mais o tempo do relógio. Era o tempo das decisões. Eu ouvia vozes ao meu redor, mas elas vinham abafadas, como se estivessem distantes. Alguém dizia meu nome. Outra pessoa confirmava dados. Tudo acontecia com uma precisão quase mecânica, e ao mesmo tempo, com cuidado silencioso. Quando cheguei à sala, o ambiente era frio e iluminado demais. Equipamentos organizados, profissionais se movendo com calma, mas sem perder um segundo. Aquela eficiência estranha trazia um tipo de conforto. Se tudo estava acontecendo daquele jeito, era porque sabiam exatamente o que estavam fazendo. Antes de começarem, alguém se aproximou e explicou o que eu deveria sentir. Disse que eu poderia ficar sonolento, que talvez não lembrasse de tudo depois. Eu apenas concordei com a cabeça. Naquele momento, eu não queria entender cada detalhe. Eu só queria confiar. Enquanto me preparavam, minha mente começou a vagar. Pensei em coisas simples. Em conversas inacabadas. Em promessas que fiz a mim mesmo e nunca cumpri. Pensei em como a vida segue no automático até que algo a obriga a desacelerar. Alguém pediu que eu respirasse fundo. Então, tudo começou a ficar distante. Quando acordei, a primeira coisa que senti foi silêncio. Um silêncio profundo, diferente daquele da espera. Não havia correria. Não havia urgência. Apenas um ambiente calmo, com sons suaves de equipamentos funcionando ao fundo. Levei alguns segundos para entender onde eu estava. Uma enfermeira percebeu que eu tinha acordado e se aproximou. Falou comigo com voz tranquila, explicou que o procedimento tinha terminado. Disse que tudo tinha corrido como esperado. A palavra terminado me trouxe um alívio imediato. Pouco depois, o médico apareceu. Ele me olhou com um leve sorriso, algo raro desde o início de tudo. Disse que a intervenção tinha sido feita no momento certo. Que se tivéssemos esperado mais, o risco teria sido muito maior. Ele não precisou dizer mais nada. Eu entendi. Nos dias seguintes, fiquei em observação. O corpo estava cansado, fraco, mas estável. Cada pequeno movimento exigia atenção. Cada respiração parecia mais consciente do que antes. Era como se eu estivesse reaprendendo a habitar meu próprio corpo. Durante esse período, tive muito tempo para pensar. Pensei em como quase ignorei os sinais. Em como minimizei o que sentia. Em como achei que não era nada. E pensei em como aquela decisão simples, ir ao hospital, tinha mudado tudo. As conversas com os médicos agora eram diferentes. Mais tranquilas. Mais explicativas.